Nós estamos falando de órgãos hemocitopoéticos, de indivíduos adultos ou de indivíduos a partir do nascimento, que é o alvo de estudo da histologia e, consequentemente, do nosso videocurso de hoje. Então, vamos nos aprofundar agora a respeito da medula óssea. A medula óssea é um órgão difuso, porém volumoso e muito ativo. Difuso porque ele não é um órgão localizado num único ponto, ele está espalhado em vários pontos do nosso corpo. Porém, apesar de pouco volume individual, se nós somarmos todas essas medulas em diferentes tipos, vai dar um órgão bastante volumoso. E eu nem preciso dizer o quanto este órgão é ativo. Porque olha só, constantemente nós temos a substituição, a produção de novas células sanguíneas. No adulto normal produz 2,5 bilhões de eritrócitos, a mesma quantidade de plaquetas e em torno de 1 bilhão de granulócitos por quilo de peso corporal. Esta produção, obviamente, ela é ajustada de acordo com a necessidade do organismo. Pode ser que esta medula produza um pouco mais de um determinado tipo de célula do que de outro, de acordo com a necessidade e de fatores que nós já explicamos até o presente momento. A medula óssea ela é encontrada no canal medular dos ossos longos e é encontrada nas cavidades dos ossos esponjosos. Então, basicamente, a gente vai encontrar nesses dois lugares. Distinguem-se dois tipos. Primeiro tipo, medula óssea vermelha ou medula hematógena, que é o alvo do nosso estudo neste videocurso. E a medula óssea amarela, que um dia já foi uma medula óssea vermelha, mas que pela invasão de células adiposas deixou de produzir, a princípio, as células sanguíneas, mas, havendo necessidade, esta medula óssea amarela pode se tornar uma medula óssea vermelha e retornar à produção de células sanguíneas. Então a gente está vendo aqui um osso esponjoso. Dentro do espaço trabecular, a gente tem a medula óssea vermelha. A medula óssea amarela, como eu disse agora há pouco, é rica em células adiposas, daí a coloração, não produz células sanguíneas, né? Porém, no recém-nascido, toda a medula óssea é vermelha, né? O osso inteiro não tem medula óssea amarela. À medida em que vai avançando a idade, maior parte da medula óssea se transforma na medula amarela, porém, como eu acabei de dizer para vocês, pode voltar a se transformar em vermelho em caso de necessidade do organismo. Agora sim, vamos focar a nossa atenção no alvo do nosso estudo, que é a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ela tem a sua coloração típica vermelha graças à presença dos muitos eritrócitos em diferentes estágios de maturação. O eritrócito ele tem uma hemoglobina ele tem uma proteína que é a hemoglobina que confere a ele essa coloração avermelhada. Então, como tem uma grande quantidade de eritrócitos em diferentes estágios de maturação, mais jovens, em estágios de maturação e mais ativas, a tonalidade dessa medula é avermelhada. Formam uma esponja dotada de capilares sinusoides, né? Os capilares sinusoides são capilares tortuosos, curvos, característico de medula óssea, porque eles têm a finalidade de diminuir a velocidade do fluxo sanguíneo. Agora, olha que interessante. Quando diminui a velocidade do fluxo sanguíneo, aumenta o tempo de troca, o tempo de passagem das células produzidas na medula óssea vermelha para o sangue, que é quem vai conduzir essas células ao longo do corpo. Então, os capilares sinusoides estão presentes, por exemplo, na medula óssea, mas também no fígado e em alguns outros órgãos específicos. Tá? Os capilares sinusoides são capilares fenestrados e a gente fala bastante de capilares nas videoaulas relativas ao sistema circulatório que estão disponíveis para aquisição através do meu e-mail. Além disso, a medula óssea ela é formada por fibras reticulares, por células reticulares e fibras reticulares. Entre as células reticulares mais típicas, a gente tem macrófagos, células adiposas e células produtoras de sangue, células precursoras de células sanguíneas. A matriz extracelular da medula óssea é composta de colágenos, principalmente do tipo 1 e 3, fibronectina, lâminas e proteoglicanos. Então essa é a constituição bioquímica da matriz extracelular.
Existem micro-regiões onde predomina o mesmo tipo de glóbulo sanguíneo em diferentes fases de maturação. Então essas células elas tendem a ficar aglutinadas, ficar agrupadas. Então tem regiões específicas da medula em que eu tenho um predomínio de um determinado tipo de célula. Ok? Além de produzir as células do sangue, a medula óssea também tem outra importante função, que é o armazenamento de ferro sobre a forma de ferritina e hemosiderina, que estão armazenados principalmente no citoplasma dos macrófagos. E ela também, a medula óssea, tem a capacidade de destruir os eritrócitos envelhecidos para que haja, assim, a renovação que é algo que acontece constantemente no nosso organismo. A liberação de células maduras pela medula óssea é controlada por fatores químicos de liberação, que são moléculas produzidas em resposta às necessidades do organismo. Já falei isso por diversas vezes aqui nesse vídeo curso. A medula óssea ela vai se adaptar à necessidade desse organismo. Então esse organismo tem necessidade de um determinado tipo de célula, vai se liberar fatores de produção para essas células específicas, a gente já conversou sobre isso, e esses fatores de produção específicos vão fazer com que haja uma maior produção e liberação dessas células produzidas na corrente sanguínea, né? Então, os fatores de liberação são hormônios, glicocorticoides, os andrógenos e certas toxinas, entre elas algumas toxinas bacterianas que vão estimular a produção de determinados tipos de célula, haja vista que essas bactérias serão identificadas como células não próprias, como células invasoras, agressoras e precisam ser combatidas. Então, o que a gente está vendo aqui? Aqui é a corrente sanguínea, aqui nós estamos vendo o capilar sinusoide passando pela região medular, né? Então essa região medular está sendo ativa na produção de células e na medida em que há a liberação de fatores de liberação e de produção, essas células vão sendo enviadas para dentro da corrente circulatória. Esse é um esquema que demonstra isso com bastante clareza. É importante que a gente entenda que algumas dessas células elas têm que se deformar para passar pelo espaço entre as células endoteliais capilares, mas essas células não se rompem nessa deformidade, nessa deformação. Elas se adaptam a essa nova condição, passam pela parede do endotélio e voltam à sua forma normal, convencional, para que possa depois seguir o seu caminho. A medula óssea vermelha no adulto está localizada no externo, no osso externo, nas vértebras, costelas, nas costelas e na díploide dos ossos do crânio, e no adulto jovem, nas epífises proximais do fêmur e do húmero. Díploide é aquela camada típica dos ossos do crânio, em que nós temos duas camadas externas de tecido ósseo compacto, com uma camada central de tecido ósseo esponjoso. É como se fosse um sanduíche. Os pães externos de tecido ósseo compacto, consequentemente, não tem medula óssea vermelha lá dentro, mas o recheio é de osso esponjoso, consequentemente, com medula óssea vermelha lá dentro. Então, a díploide dos ossos do crânio é essa característica específica desses ossos, né? No adulto jovem, em especial, nas porções distais, nas epífises proximais do fêmur e do húmero. Tá? Dito isso, vamos passar a partir de agora a conhecer especificamente os processos de maturação de cada uma das células que nós estudaremos neste capítulo. E a primeira delas é o processo de maturação dos eritrócitos. Bom, mas antes de nós definirmos ou caracterizarmos o processo de maturação dos eritrócitos, eu faço uma pergunta para você. O que é uma célula madura, biologicamente falando? A célula madura, biologicamente falando, obviamente que tem uma relação com o tempo, com a idade, mas não é uma relação direta, porque o que caracteriza uma célula madura é o estágio em que ela atingiu de diferenciação, que vai lhe permitir executar todas as suas funções para que ela se especializou. Então a gente vai considerar uma célula madura aquela célula que é capaz de realizar
as suas funções específicas num menor espaço de tempo, na melhor qualidade possível. Então a gente vai considerar esta célula madura funcionalmente. Madura na medida em que ela consegue desempenhar ativamente e com qualidade as suas funções. Mas vamos então agora nos ater à maturação especificamente dos eritrócitos. Então, é um processo básico de maturação da série eritrocítica, ou vermelha, e esse processo básico de maturação, ele é tido como tendo dois componentes principais, ou duas condições principais, melhor dizendo. A primeira condição é que haja a síntese da hemoglobina. É fundamental que para que essa célula possa vir a desempenhar as suas funções na melhor qualidade possível, ela precisa ter hemoglobina, porque é a proteína hemoglobina que vai carregar o oxigênio, por exemplo, até as células e trazer das células o lixo metabólico, no caso o dióxido de carbono. Então, para que essa célula seja madura, ela precisa ter hemoglobina. Para que ela possa desempenhar as suas funções na melhor forma possível, ela precisa também ter um formato bicôncavo. Por que um formato bicôncavo? Porque, na verdade, esta célula ela vai ter que carregar esse oxigênio e liberar esse oxigênio de forma muito ativa. Se ela fosse uma célula larga, essa transição de recebimento e de liberação do O2 e do CO2 seria um trabalho mais lento, pela espessura do citoplasma. Como esta célula ela é mais fina no centro do que nas periferias, isso faz com que a possibilidade de execução das suas funções seja mais ativa, seja mais presente. Então veja bem, como nós definimos uma célula madura como sendo uma célula que tem a capacidade de exercer as suas funções, uma célula que tem hemoglobina e que tem a sua forma que facilita isso, a gente já pode dizer que é uma célula madura. Durante a maturação dos eritrócitos, ocorrem as seguintes etapas. Primeiro, a célula vai diminuir de volume. Então, o primeiro passo de transformação da célula é que a célula primordial, a célula inicial, vai diminuir de volume. Após a diminuição do volume da célula, vai acontecer a diminuição do núcleo e a condensação da cromatina. Então o núcleo vai diminuir de volume e a cromatina vai ficar condensada. Após a diminuição do tamanho do núcleo, esse núcleo vai ser expulso da célula. Então vai haver a expulsão do núcleo celular, haja visto que os eritrócitos são células anucleadas, conforme nós já discutimos isso no capítulo de células sanguíneas. Após a expulsão do núcleo, os nucleolos vão diminuir de tamanho até se tornarem invisíveis. Vai se diminuir a quantidade de poliribossomos e progressivamente aumentar a quantidade de hemoglobina. Justamente porque é a hemoglobina que vai realizar a função típica da célula. Então eu tenho um aumento na quantidade de hemoglobina progressivo. Além disso, vai haver uma diminuição da quantidade de mitocôndrias e de outras organelas, tendo em vista o fato de que esta não é uma célula produtora de nada, é uma célula carreadora. Então, uma vez que a proteína já foi produzida, que no caso é a hemoglobina, já está adicionado, associado ao ferro, por exemplo, já vai haver a possibilidade de condução desse oxigênio. Então, há uma diminuição, uma regressão das demais organelas citoplasmáticas. Então, nós estamos vendo aqui a sequência, né? O proeritroblasto, que é a célula mais indiferenciada, o eritroblasto basófilo, o policromático, o ortocromático, a célula perdendo o núcleo, e aqui, em 120 dias, a finalização do processo de maturação das hemácias. Né? Daqui, do proeritroblasto até o eritroblasto policromático, ocorrem mitoses. Daqui para baixo, já não ocorre mais mitose. Então, o processo de formação vai
acontecer em alguns dias e a hemácia vai ter uma longevidade de aproximadamente 120 dias. Então nós vimos aqui que a célula indiferenciada é o proeritroblasto, é o primeiro estágio de formação. Então vamos começar estudando a maturação dos eritrócitos através da primeira de suas células, que é o proeritroblasto. Então o proeritroblasto é uma célula grande, entre 22 a 28 micrômetros de diâmetro, que apresenta todos os elementos característicos de uma célula que sintetiza intensamente proteína. Por que essa célula, por que o proeritroblasto ele vai ter essa característica de uma célula que sintetiza intensamente proteínas? Por uma razão muito simples. Porque ela vai ter que secretar um tipo de proteína chamada hemoglobina que vai ter funcionalidade típica, característica para a execução das funções da célula. Então é condição para que a célula execute a sua função a produção de uma proteína chamada hemoglobina. Então é uma célula que tem as características estruturais de uma célula produtora de proteína. Quais são essas características? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático de uma forma geral bastante desenvolvido, o rugoso, com bastante poliribossomos, aparelho de Golgi bastante desenvolvido, uma quantidade de mitocôndrias importante, porque todo esse processo vai demandar uma certa energia. Então são essas as características citológicas, né, típicas do proeritroblasto, porque é uma célula que vai começar a produção ativa proteica, né? Então olha só, o núcleo é esférico e central, a cromatina com estrutura delicada e um ou dois núcleos bastante grandes. O citoplasma é intensamente basófilo com uma região clara ao redor do núcleo. Então a gente está vendo aqui os núcleos com alguns nucleolos aqui dentro. A gente está vendo o citoplasma e a gente está vendo aqui aquela região mais clara ao redor do núcleo, que é característica do proeritroblasto. As proteínas sintetizadas por ela, ou seja, pelo proeritroblasto, reconstituem o tamanho da célula que se divide ativamente. Há também, como eu disse para vocês, síntese de pequena quantidade de hemoglobina. Então, como o proeritroblasto é uma célula que está ativamente se multiplicando, continuamente se multiplicando, ele vai ter que ter uma excreção proteica bastante grande para repor esse tecido que foi dividido. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que, além dessa produção para reposição, para reparação, vai ter que haver necessariamente o início da produção da hemoglobina. Por isso que eu disse para vocês que, estruturalmente falando, os proeritroblastos são células que têm estrutura típica de células secretoras e produtoras de proteína. A segunda etapa, a partir do momento em que termina a etapa de proeritroblasto, e nós vimos aqui que essa etapa pode durar algumas horas, né, em torno de 20 horas, o proeritroblasto basófilo é a segunda etapa dessa célula. É uma célula menor que o proeritroblasto, porque nós vimos naquele resuminho que eu comecei falando, que vai ter que haver uma diminuição do volume da célula, não é? Então o eritroblasto basófilo ele é menor do que o proeritroblasto. Apresenta cromatina condensada e granulações e não há nucleolos visíveis. Nós vimos que no proeritroblasto caracteriza por 2 ou 3 nucleolos bastante visíveis, né? Já no eritroblasto basófilo não vai haver esse tipo de presença, não tem um nucleolo mais visível, a célula já vai ser menor porque já começou o processo de maturação. Então a gente está vendo agora o núcleo, a gente está vendo nós não estamos enxergando aqui dentro do núcleo os nucleolos, e a célula tem um volume total menor do que o proeritroblasto. A terceira vai ficar em torno também de 20 horas, conforme a gente pode observar aqui, naquele esqueminha, tá lá. Então, 20 horas como eritroblasto basófilo. A terceira etapa é o eritroblasto policromático. É uma célula ainda menor. Nunca se esqueçam que eu disse para vocês que o processo de maturação, o primeiro passo era diminuir o volume da célula. Então, na medida em que a célula está amadurecendo, percebam que elas têm um formato redondo, né? Lembre que o formato final da hemoglobina vai ser um formato achatado, bicôncavo.
do eritrócito, né, da hemácia, não da hemoglobina. Então, o formato final do eritrócito é um formato achatado, bicôncavo. Então, ele vai ter que diminuir de volume ativamente. Então, o eritroblasto policromático é ainda menor. O núcleo apresenta cromatina mais condensada, já contém hemoglobina em quantidade suficiente e a coloração acinzentada é uma reação entre a grande quantidade de hemoglobina que já está presente e a basofilia típica desse citoplasma. Por isso que fala policromático, tem uma coloração diferenciada, com várias cores. Essas várias cores são dadas pela coloração típica da hemoglobina e a coloração típica da basofilia citoplasmática. Então tá lá, a gente observa o citoplasma já realmente de uma coloração diferenciada e o núcleo com as suas condições que eu citei anteriormente para vocês. Lembrando que esse eritroblasto policromático ele é de menor diâmetro do que o eritroblasto basófilo que nós comentamos agora há pouco. Ok? A quarta etapa é o eritroblasto ortocromático, também conhecido como normoblasto. Tá? Tem um diâmetro pequeno de 8 a 10 micrômetros, núcleo com cromatina muito condensada e é riquíssimo em hemoglobina. Como ele é muito rico em hemoglobina, o citoplasma dele é acidófilo. Tá? Então ele tende a ter uma coloração típica para corantes ácidos. Né? Pode apresentar traços de basofilia, mas são traços com relação ao restante do RNA, tá? Presente ainda. Então aqui a gente está vendo o núcleo com a cromatina muito condensada e a coloração mais escura do citoplasma, típico de um citoplasma acidófilo. Né? Aqui a gente está vendo um megacariócito em mitose, né? Circundado por células eritropoéticas com uma figura de mitose, cabeça da seta. Então aqui está a mitose, olha. A seta aponta para um eritroblasto que está expulsando o seu núcleo. Então a gente está vendo, olha, o núcleo se aproximando da região periférica do eritroblasto. Ok? O último estágio de formação pré-célula madura é o reticulócito. O reticulócito mede cerca de 9 micrômetros de diâmetro, apresenta algumas mitocôndrias, muitos poliribossomos que ainda estão sintetizando a hemoglobina ativamente, e a síntese proteica já cessa, sem renovação dos poliribossomos, uma vez que essa célula já está atingindo a sua condição de maturidade, e a partir daí a secreção proteica vai diminuir e ela vai começar a executar a sua função. Então aqui nós estamos observando esse reticulócito, né, já com o núcleo expulso, a cromatina aqui dispersa, e aqui a gente está vendo a característica do citoplasma, também o citoplasma tendendo mais a acidófilo. Né? Os reticulócitos saem da medula e vão para o sangue, onde permanecem por pouco mais de um dia antes de se tornarem eritrócitos maduros. Lembrando que os eritrócitos maduros eles terão forma específica, bicôncava e a condição específica de apresentarem hemoglobina na sua constituição. Em razão disso, sua porcentagem no sangue de adultos normais é baixa, cerca de 0,5% a 2,5% do total de hemácias, porque vai ficar muito pouco tempo ali, logo eles vão se transformar em eritrócitos maduros. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver com relação à célula, ao eritrócito, você deve providenciar ou assistir à aula de células sanguíneas que está disponível para vocês. Bom, assim a gente finaliza a maturação dos eritrócitos. Nós vimos que essa maturação ela tem como eventos sucessivos a diminuição do volume da célula, nós vimos que tem como característica também a expulsão do núcleo, vimos que tem a diminuição ou cessação da excreção proteica, porque a célula vai buscar basicamente a sua forma bicôncava, então vai diminuir o volume, e vai, assim que atingir a quantidade suficiente de hemoglobina, vai parar de se multiplicar, parar de entrar no processo de mitose,
consequentemente vai diminuir ou cessar a produção proteica nessa célula e ela vai estar adaptada à sua função, tornando-se a partir de então um eritrócito maduro. Ok? Dessa forma, nós concluímos o estudo dos processos de maturação das células dos glóbulos vermelhos, dos eritrócitos ou das hemácias.